Eu sou o Pereira Neto, sou editor do blog sobre o framework KM Action e desse canal no YouTube. Bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. O propósito desse vídeo, que é a parte 1 sobre a ontologia do framework KM Action, é fazer uma introdução ao conceito de ontologia, procurando mostrar a sua importância em diversas áreas da ciência da computação. Inicialmente, nós iremos falar sobre ontologia e filosofia, ou seja, a origem do termo ontologia vem na filosofia grega, e a seguir o conceito de ontologia dentro da área da ciência da computação, que é uma abordagem mais moderna do conceito de ontologia. E dentro da ciência da computação, então, vamos falar sobre ontologias e a inteligência artificial, e concluindo o vídeo, falaremos sobre ontologia e a web semântica. KM Action Ontology é uma ontologia empresarial com foco nos conceitos de inteligência e conhecimento. Ela se baseia em outras ontologias de fundamentação e ontologias empresariais. Neste vídeo, irei falar sobre algumas dessas ontologias ou frameworks como Frisco, Zachman, TOGAF, SBVR, BPMN, OWL, RDF, que são da Web Semântica, Web 3.0, e outras ontologias. Vamos definir inicialmente, então, uma ontologia como um metamodelo, onde um metamodelo é um modelo que é utilizado para construir outros modelos. Então, uma ontologia é um conjunto de conceitos representados por termos, um conjunto de relações ou ligações ou associações entre conceitos representados como fatos e um conjunto de regras sobre essas relações. O termo ontologia é utilizado principalmente em dois contextos, na filosofia e na ciência da computação. O foco neste vídeo é ver a ontologia dentro do contexto da ciência da computação. Inicialmente, vamos ver o conceito de ontologia dentro da filosofia. Então, a ontologia é parte da metafísica, que é um ramo da filosofia que lida com a natureza da existência e da realidade do ser. Ela preocupa-se com questões sobre como as coisas podem existir, que tipos de coisas existem e como as coisas diferentes estão relacionadas umas com as outras. Ontologia está preocupada em entender a natureza fundamental do mundo e as relações entre as coisas que existem dentro dele. Ela procura responder a perguntas sobre o que existe, o que não existe, que entidades ou conceitos são fundamentais e como eles estão relacionados. Então, a ontologia está intimamente relacionada a outros ramos da filosofia, como a epistemologia, que estuda o conhecimento, e a axiologia, que é composta pela ética e pela estética. Na ciência da computação, ontologia é utilizada para organizar o conhecimento armazenado em computadores em bases de conhecimento. E quando se fala em organização do conhecimento, nós nos referimos ao modelo CECI, já visto em alguns vídeos aqui no canal, e no processo de combinação do conhecimento. Por meio da combinação do conhecimento, nós organizamos o conhecimento e ontologia é uma ferramenta voltada para a organização do conhecimento. Dentro da ciência da computação, o termo ontologia ele se refere a uma representação formal de um conjunto de conceitos e categorias em um determinado domínio ou área de conhecimento, juntamente com as relações entre eles. Então, dentro da área da ciência da computação, as ontologias são usadas para definir e organizar conhecimento de forma estruturada e formal que pode ser entendida por máquinas.
Elas são usadas dentro da área da ciência da computação, principalmente na inteligência artificial e, em particular, dentro da inteligência artificial, na área de representação do conhecimento e raciocínio por máquina. E também o conceito de ontologia é utilizado na web semântica ou web 3.0, principalmente quando nós utilizamos, né, as linguagens de modelagem na web semântica, que são o RDF e o OWL. Então, esses são os principais campos de aplicação da ontologia dentro da área da ciência da computação. Ontologia desempenha um papel crucial na inteligência artificial, e a razão básica é que ela fornece uma maneira estruturada e formal de se representar o conhecimento de forma que ele possa ser entendido por máquina, permitindo que sistemas de inteligência artificial raciocinem e compreendam informações complexas. Então, os sistemas de IA usam ontologias para representar o conhecimento de forma que ele seja facilmente acessível e compreensível pelas máquinas, e isso vai permitir que eles processem uma grande quantidade de informações relevantes e tomem decisões com base nessas informações. Isso é o chamado raciocínio por máquina. As ontologias, elas também são usadas em vários aplicativos de IA, de processamento de linguagem natural, e sistemas baseados em conhecimento ou sistemas especialistas. Então, por exemplo, no processamento de linguagem natural, uma ontologia ela pode ser definida para definir o significado das palavras e conceitos, possibilitando que as máquinas entendam o contexto e o significado de um texto, por exemplo. Mas, no geral, na inteligência artificial, as ontologias são essenciais para o desenvolvimento de sistemas de IA, porque fornecem uma maneira formal e estruturada de se representar conhecimento, possibilitando que computadores entendam e processem informações complexas. O termo web semântica foi criado por Tim Berners-Lee para uma teia de dados com significado, ou seja, uma teia de informações que pode ser processada por máquinas, ou seja, uma web em que grande parte do significado dos dados é legível por máquina. A web semântica, ela às vezes é conhecida como web 3.0. Isso não deve ser confundido com web 3, é um conceito diferente. Ela é uma extensão da www por meio de padrões definidos pelo W3C. O objetivo da web semântica é tornar os dados da internet legíveis e entendíveis por máquina. Berners-Lee originalmente expressou sua visão da web semântica em 1999 por meio do seu sonho para a web, na qual os computadores se tornam capazes de analisar todos os dados da web, o conteúdo, os links e as transações entre pessoas e computadores. Na sua visão, os agentes inteligentes que as pessoas vinham divulgando há anos finalmente poderia se materializar. A web semântica ela começa a se tornar realidade em torno de 2010, mas em 2001, Berners-Lee ele escreveu um artigo na revista Scientific American em que ele descreve os conceitos iniciais da sua ideia sobre web semântica. E em 2013, mais de 4 milhões de domínios da web já continham marcadores da web semântica, e ela continua evoluindo ao longo dos anos. Em 2020, a web semântica ela continuou a se desenvolver e ganhou adoção em vários setores e aplicativos. Várias tendências e desenvolvimentos importantes surgiram no campo da web semântica nesse ano, incluindo o crescimento contínuo do conceito de dados ligados, ou Linked Data. Linked Data é um conceito-chave na web semântica.
Em 2020, houve um crescimento contínuo na quantidade e variedade de dados ligados disponíveis na web. E esse crescimento ele foi impulsionado em parte pela crescente adoção de iniciativas de dados abertos, que visam tornar os dados mais acessíveis e utilizáveis, fornecendo-os em formatos padronizados e vinculados. Agora nós vamos falar sobre a arquitetura da web semântica. Essa arquitetura ela é organizada em camadas, onde em cada camada nós temos linguagens ou frameworks específicos para cada uma delas, com as suas respectivas características. O RDF, né, ele aparece aí em duas camadas e ele é uma linguagem padrão para representar e propiciar a troca de dados na web. Essa sigla RDF significa Resource Description Framework, ou seja, é um framework para a descrição de recursos na web. O RDF ele fornece uma maneira estruturada para se descrever recursos e seus relacionamentos, permitindo que os dados na web sejam facilmente compartilhados e vinculados entre diferentes aplicativos e sistemas. Já o OWL, que é a camada específica da ontologia, essa sigla significa Web Ontology Language, né? Então, uma linguagem para a especificação de ontologias na web. É uma linguagem de marcação semântica para criar ontologias na web. Ela é projetada para representar e permitir que máquinas raciocinem baseados em conhecimento de uma maneira simples, permitindo que computadores entendam e interpretem o significado das informações. O RDF é baseado no conceito de grafo, onde os recursos são representados como nós desse grafo e suas relações são representadas como ligações entre os nós. As ligações elas são rotuladas com propriedades que descrevem a relação entre os nós, ou seja, esses rótulos dão significado às ligações e aos nós, sendo essa a origem do termo semântica. Outra forma de se ver o RDF é como uma estrutura de tripla, onde uma tripla é composta por um sujeito, um predicado e um objeto. O RDF, então, ele fornece uma estrutura padronizada para descrever recursos e relacionamentos entre esses recursos, mas ele não impõe nenhum modelo ou esquema de dados específico. Isso significa que o RDF pode ser usado para representar uma ampla gama de tipos e estruturas de dados, e ele pode acomodar facilmente alterações ou atualizações nesses dados ao longo do tempo. O RDF, então, ele é um bloco de construção fundamental da web semântica e é usado em conjunto com outras tecnologias, como o OWL, que falaremos a seguir, e para habilitar aplicativos avançados, como pesquisa semântica, agentes inteligentes e o gerenciamento do conhecimento. O OWL ele se baseia na lógica descritiva, que é um tipo de lógica voltada para a descrição de domínios do mundo real. Ela é um formalismo que propicia a representação de conceitos e suas relações de forma estruturada e consistente. O OWL, então, ele vai permitir a criação de ontologias complexas que podem descrever uma ampla gama de domínios, desde taxonomias simples até bases de conhecimento complexas. Ele fornece um conjunto rico de construtores que permitem a definição de classes, propriedades, indivíduos, bem como axiomas para descrever suas relações e propriedades.
O OWL, além disso, ele fornece um conjunto de regras de inferência que podem ser usados para a dedução automática de novos conhecimentos a partir de conhecimento existente na ontologia. Isso pode ajudar a identificar inconsistências, permitir a verificação da completude da ontologia e a geração de novos insights e conhecimentos. O OWL ele faz parte da pilha da web semântica do W3C e é amplamente utilizado em aplicações como pesquisa biomédica, comércio eletrônico, e existem várias e diferentes versões do OWL com diferentes níveis de expressividade e complexidade, permitindo diferentes trade-offs entre facilidade, uso e potência da ferramenta. Com isso, nós concluímos este vídeo, onde o propósito foi falar sobre a primeira parte do tema Ontologia do Framework KM Action, onde o foco foi mostrar a importância das ontologias na ciência da computação e, em particular, na inteligência artificial e na web semântica. Em breve, outros vídeos serão criados para mostrar outros aspectos do nosso framework. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo e, se possível, se inscrevam no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.